E eu quero, falando de família, né? Eu quero pensar nessa manhã sobre um exemplo de filho. Porque só será um bom pai quem for um bom filho. Só será um bom pai quem for um bom filho. E baseado no livro de Gênesis, capítulo 49, a partir do verso 22, olha aí na sua Bíblia, eu estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos. Deus dará bênção de cereais e de flores, bênção de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José e sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe a nossa vida sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, a história de José do Egito, como assim ficou conhecido, filho de Jacó, com certeza é uma das mais notáveis histórias dentre os personagens bíblicos. A biografia de José desperta muita curiosidade das pessoas. E só para você lembrar, José ele foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com a sua esposa que ele mais amava. Diz a Bíblia que Jacó amava a Raquel mais que a outras. Lembrando você que nessa época era-se permitido casar, ter outros casamentos. Porque senão a gente diz aqui, opa, ele amava mais que outro, então o pastor está liberando também. Rapaz, essa igreja está boa, está liberal, rapaz. Está liberando agora até ter outras. Não. Estou lembrando você que isso aqui era num período em que havia uma permissão para que o marido tivesse outras esposas, desde que ele conseguisse sustentar com dignidade todas elas. Assim era a cultura árabe da época. O capítulo 30 do livro de Gênesis, ele descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, duas irmãs, e as duas esposas de Jacó. Raquel, diz a Bíblia, era estéril, e ela sofria por não poder dar filhos a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então, ela deu à luz a José e depois deu à luz a Benjamim. O nome José vem do hebraico Yosep, que significa que ele acrescente filhos, ou que ele possa acrescentar. Esse é o significado do nome José. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. E nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável que José viveu, talvez seja a era dos faraós Ixo, entre 1720 a 1570 anos antes de Cristo, mais ou menos nesse período. José, ele era o filho preferido de Jacó, pois além de ser o seu filho da velhice, ele também era o filho de Raquel, como eu disse, aquela que ele mais amava. E quando você olha para o capítulo 37, diz que José ganhou uma túnica, uma roupa especial do seu pai, Jacó, o que demonstrava essa predileção. Outro fato que exemplifica essa condição do filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú, e naquela ocasião José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Mas essa
predileção, esse pai que gostava mais de um filho em detrimento dos outros, tinha um fundamento, porque José era um filho exemplar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã e levá-lo a refletir sobre a necessidade de sermos filhos exemplares, porque sendo filhos exemplares, nós estamos ensinando os nossos filhos a também serem filhos exemplares. E esses filhos exemplares tornar-se-ão pais exemplares. Então, nesse Dia dos Pais, que me traz muita comoção por eu não ter mais o meu, eu pergunto se estamos sendo filhos exemplares, porque a palavra de Deus requer isso, que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, quando Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Paulo vai dizer que é como se nós fôssemos um astro como a lua, em que a gente ali vai refletir a luz da estrela da manhã, que é Jesus. Você sabe que a lua reflete a luz da estrela solar, do sol. E assim como esse astro, nós devemos refletir a luz de Cristo em nossa vida. Então a Bíblia diz que para sermos filhos exemplares, precisamos ter algumas coisas. Primeiro, ser um filho exemplar em relação aos pais. Primeira coisa, como você tem sido com relação aos seus pais? José, ele honrou os pais que tinha e ele foi abençoado. E esse é um mandamento de Deus, que nós honremos os nossos pais, está lá em Êxodo 20, 12. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, também está escrito: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe. E ele nos lembra daquele mandamento, como diziam as Escrituras: honre o seu pai e a sua mãe. Honrar significa mostrar respeito e apreço pelos pais, mesmo quando cometem erros, porque ninguém é perfeito. A Bíblia não diz que você deve honrar seus pais quando eles fizerem tudo certo, mas quando fizerem errado, você não deve honrar. Não, a Bíblia diz que independente dos erros dos seus pais, vocês precisam honrá-lo. O relacionamento com os pais, óbvio que muda com a idade, mas o respeito deve estar sempre presente. É claro, irmãos, que com o passar do tempo, nós vamos mudar o nosso relacionamento. Eu não posso deixar a minha esposa, deixar de cuidar da minha esposa para cuidar dos meus pais. A minha prioridade agora, como servo de Deus e como marido, é cuidar da minha família. Mas eu devo honrar os meus pais e cuidar deles neste paralelo. Não é em detrimento de, é no paralelo. Porque Deus nos dá paz para o nosso bem, para cuidarem de nós e nos ensinarem os essenciais da vida. Então, as ordens dos pais servem para proteger, para ensinar, e o castigo serve para aprender a diferença entre o certo e o errado. Então, eu preciso lembrar que quando meu pai e minha mãe me castigou lá no passado, de alguma forma ali era didático, ele estava me ensinando, porque a Bíblia diz que Deus corrige quem ama, ou seja, a correção é um ato de amor. A obediência aos pais ensina lições valiosas para a vida toda. Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então nós temos que honrar os nossos pais, quando criança, quando adolescente, mas também honrar na idade adulta. Porque sabemos que o relacionamento com os pais na vida adulta, ele muda, e você se torna cada vez mais independente e responsável por suas próprias ações, e em vez de dar ordens, o pai e a mãe agora ajudam com conselhos, partilha e sabedoria.
Porque quando nos tornamos adultos, os filhos tornam adulto, agora não dá mais para mandar. Quisera nós que a gente pegasse um filho nosso com 30 anos e falasse, vai para EBD. Ligasse para ele, levanta e vai para EBD. Não, no máximo que a gente pode dizer é, meu filho, isso é muito importante para você. Olha, você sabe o quanto Deus, Ele ama a gente, o quanto é importante a gente continuar crescendo na graça, o quanto a igreja é necessário não só para você, mas para os seus filhos. Então, como pais, agora a gente não manda mais como fazia no passado, de manhã, ou domingo, levanta, vamos para a igreja. Ah, não quer não, não tem que querer não, vamos embora. Quando pequeno fazíamos isso, mas quando nossos filhos se tornam adultos, não dá mais para fazer. Agora, o filho sábio escuta o conselho dos pais e leva isso em consideração. Você pode até discordar, mas ouça com respeito. Seus pais podem dar uma visão mais experiente das coisas. A Bíblia diz lá em Provérbios 1, verso 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Ou seja, serão um exemplo de vida para você. Quando não mais estiverem aí, você vai lembrar de tudo o que eles ensinaram. E na velhice? E na velhice deles, dos nossos pais? Porque quando você era novo, ou é novo, seus pais lhe davam e dão o cuidado que você precisava ou precisa. Mas agora, na sua velhice, são seus pais que precisam desse cuidado. Quando seus pais estão idosos, ou em uma situação vulnerável, é sua oportunidade para mostrar a sua gratidão de maneira prática. Quando você cuida dos seus pais idosos, você honra a eles e a Deus. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 5, no verso 4, ele diz, olha, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Irmãos, eu vou repetir, porque isso deveria estar sublinhado na nossa Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Eu vou ler novamente de maneira pausada para você entender isso. Olha, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a pôr a sua religião em prática, que é cuidar da sua própria família e retribuir o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ou seja, você quer agradar a Deus? Cuide dos seus pais idosos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. E não se esqueça que Deus também é nosso Pai em especial, porque nós estamos falando aqui de Pai terreno, mas lembrando do Pai do céu, nós precisamos também honrar o nosso Pai celestial, principalmente. Queridos, lembrem que todos os pais cometem erros, todos, menos um. Deus é Pai e cada pessoa no mundo, porque Ele dá a vida a todos, então, todos nesse mundo é filho de Deus. Irmãos, preste atenção, todos nesse mundo são filhos de Deus. É óbvio que quando nós pegamos uma palavra teológica e separamos filhos de Deus e criatura, nós muitas vezes cometemos um erro dizendo assim, não, filhos somos nós que estamos aqui, ó. Lá fora é criatura, não é filho não. E aí fica parecendo que os de lá não têm os mesmos direitos que os de cá. Mas quando a gente lembra da parábola do filho pródigo, quando a gente lembra da parábola da dracma perdida, nós estudamos segunda-feira, foi lá no nosso PG, né? Irmãos, eu estive visitando o PG do Mateus, segunda-feira passada, foi maravilhoso. Né, Zé Roberto? Uma palavra de Deus, meu irmão,
usado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe uma lembrança de da parábola da dracma perdida, ali no bate-papo, a gente falando, foi o Flávio que deu o estudo, uma bênção, e Flávio ministrando, e ali a gente teve uma palavra ali que a mulher tinha perdido aquilo que era seu. Isso nos faz lembrar que tem muitos irmãos nossos lá fora perdidos. Mas o fato de serem perdidos não quer dizer que não sejam nossos irmãos. E nós precisamos procurá-los com muita ênfase até encontrá-los. Assim como você deve honrar seus pais, você deve honrar a Deus. E você também honra seus pais, deve honrar a Deus também no seu trabalho. No trabalho tenha dignidade, respeito próprio, compostura, decência. Irmãos, é com muita tristeza que eu ouço de empresários, alguns da nossa igreja, que falam assim: pastor, quem me dá mais trabalho na minha empresa são os funcionários crentes. Está melhor contratar um ímpio do que um crente. É muito triste a gente ouvir isso, porque quando eu olho para a vida de José foi escravo, ou seja, estava num lugar trabalhando obrigado, mas foi escravo honesto, não desceu o nível da sua moral, não desceu o nível da sua honra, e por isso foi abençoado. José também foi obediente aos mandamentos de Deus, ele resistiu às tentações de pecar. Enquanto enfrentou a inveja dos irmãos, quando foi caluniado pela esposa de Potifar, quando foi esquecido pelo companheiro de prisão, José dependeu totalmente de Deus, e o resultado disso foi, olhando para o capítulo 39, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Então, irmãos, se nós queremos ser filhos exemplares, nós precisamos olhar para a vida de José e sermos bons filhos para os nossos pais, bons crentes para o nosso Senhor, bons funcionários e bons patrões. Isso é cristianismo. O cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Segunda coisa, um filho exemplar em relação agora aos irmãos. Filho exemplar em relação aos irmãos. Note o exemplo de amor de José aos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, a infância inteira de José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Além de ser odiado, depois ele foi vendido pelos seus irmãos, jogado em um buraco, numa cisterna. Passaram depois uns viajantes, comerciantes. Esses irmãos de José venderam o José para esses comerciantes como escravo. Pegaram aquela roupa, aquela túnica que o pai de José tinha dado para ele, mataram o animal, sujaram aquela veste de sangue e levaram a veste lá para o pai, dizendo: ó pai, nós encontramos essa roupa aqui, me parece que é de José, e nós vimos sangue, olha, eu acho que um animal pegou nosso irmão e estraçalhou eles. Olha o que mal fizeram para o coração dos pais. Então esses irmãos fizeram muito mal para José. José, anos depois, se torna governador do Egito, responsável por todo o alimento daquela região. E a Bíblia diz que havia uma fome na terra naquela época, e os irmãos de José foram lá pedir comida a José, sem saber que José era seu irmão, porque José naquela época agora já estava vivendo com os egípcios, se vestindo como egípcio, falando a língua do egípcio, e eles não reconheceram José. E José, quando vê os seus irmãos, aqueles que a vida inteira maltratou ele e jogou ele no buraco e vendeu ele, mentiu para os seus pais, deu ele como morto para os seus pais, mas José não se vingou deles. Seus irmãos haviam lhe feito muito mal, mas quando se reencontraram, José, diz a Bíblia, que chorou com tanta intensidade que os egípcios ouviram o grito do choro de longe, de tanta comoção de José ao reencontrar seus irmãos. Ei,
Você sabia que a honra entre os irmãos é um conceito fundamental dentro do cristianismo que se baseia na valorização e respeito mútuo entre os membros da comunidade de fé? Porque aqui quando nós falamos de irmãos, nós falamos em dois tipos de irmãos. Irmãos da nossa comunidade, que nós precisamos honrar os nossos irmãos, precisamos cuidar dos nossos irmãos de fé. Nós precisamos ter esse aconchego, ter esse cuidado mútuo como irmãos em Cristo. Só que sabe o que às vezes o erro que a gente comete? A gente tem uma paciência, sabe aquele pavio longo que a Bíblia chama de longanimidade? Nós temos um pavio longo para o irmão de igreja, mas um pavio curto com os irmãos de casa. Quando tem pavio, nós somos muito abençoadores para os de fora, mas temos uma falta de paciência para os nossos irmãos de casa absurdo. Outro dia eu me peguei fazendo isso. Porque, irmãos, eu sou pastor dessa igreja há 17 anos. Tem gente aqui que eu aturo 17 anos, pelo amor de Deus. E tem gente aqui que me atura 17, pelo amor de Deus, a me aturar 17, só Jô que consegue com tanto amor me aturar esse tempo todo, e alguns irmãos. E outro dia, meu irmão Murilo falou uma besteira lá, e eu saí no Murilo, meu irmão, com uma voadora de taekwondo. E naquela hora eu parei para pensar, eu falei, cara, tem uns abençoados que passam na minha vida, que me maltrata tem 17 anos aqui na igreja, porque você sabe disso. Tem irmãos que aqui na igreja não falam comigo, já falei isso para você aqui, não fala comigo. Membro dessa igreja, eu sou pastor dele, ele não fala comigo. 17 anos. Não gosta de mim, 17 anos. 17 anos, hora para me sair da igreja, eu estou aqui. 17 anos. E eu tenho paciência com ele e ele comigo, porque se ele está aqui, ele está tendo paciência esperando eu ir embora. Ele paciente, e eu paciente com ele. 17 anos. Cara, e meu irmão, por uma coisinha boba, eu não tive paciência com ele. Que honra é essa? Que honra é essa? Que os de fora podem fazer tudo. Que os de fora podem humilhar, que os de fora podem machucar, que os de fora podem bater, que os de fora podem espizinhar. Não, mas os de dentro, se fizer, não, acabou, vira um ódio entre irmãos mortal. Que cristianismo é esse? Que a Bíblia diz que a gente deve fazer bem a todos, mas primeiro aos domésticos da fé. Então, quando eu pego nesse texto dizendo, olha, lá fora, a prioridade entre lá fora e aqui, a prioridade é aqui. Mas se eu pego a minha família, entre a minha família de fé e a minha família carnal, a prioridade é lá. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Então, irmãos, é importante a gente, como membros da igreja, nos tratarmos com honra, reconhecendo o valor e a importância de cada indivíduo, onde há uma atmosfera de respeito e amor que permeia as relações. Isso contribui para a edificação mútua, crescimento espiritual e a unidade do corpo de Cristo. Isso não tem discussão. Mas pense no seu irmão de casa. Talvez até o seu irmão de casa que não é seu irmão na fé. Às vezes está afastado do evangelho, por causa disso você perdeu a paciência com ele, porque ele cresceu na igreja e agora está fora da igreja e você não tem mais paciência com ele. Ou, talvez o seu irmão que não teve essa mesma experiência espiritual que você teve. Jesus Cristo, irmãos, é o maior exemplo de honra entre os irmãos. Ele demonstrou um amor incondicional e humildade e respeito por todos, independente da sua posição. Os irmãos de Jesus achavam que ele era maluco. E ainda assim ele honrou seus irmãos. Irmãos, é muito bom viver essa vida de cristianismo com os de casa, da fé.
mas é muito melhor também quando a gente alia isso aos de casa. A honra entre os irmãos deve ser vivida no cotidiano, em todas as esferas da vida. Isso inclui tratar com respeito, dignidade, reconhecer suas habilidades e contribuições, apoiar, encorajar, perdoar, pedir perdão e, quando está disposto, servir e ajudar. Honrar os irmãos, a honra entre os irmãos, não se limita apenas em orar, mas em cuidar deles em todas as esferas. Por isso eu convido você hoje, se porventura há alguém aqui que tem estado afastado de um irmão de sangue, eu quero convidar você a mudar essa postura. Porque, irmãos, eu tenho 2 filhos sanguíneos, né? Íris e Davi. Deus me deu o privilégio de, como pastor, terem outras pessoas que eu tenho como filhos e eles me têm como pais. E eu não quero, em hipótese alguma, Deus me livre um dia saber que esses meus filhos estão se odiando. Imagina, porque se coloca agora no lugar dos seus filhos, imagina seus filhos que você criou com tanto amor, e que agora esses seus filhos se tornaram inimigos um do outro. Mas quem sabe seus filhos estão aprendendo isso em casa, porque está vendo você falando mal do tio deles, está vendo você tratando o tio deles mal, que é irmão, que é seu irmão. Meu netinho Ethan fez 6 anos semana passada, e eu achei interessante que nessa última vez que eu estive lá na casa deles, né? Aí a Iris, de manhã, na hora do café, eles falou assim: pai, o senhor vai querer chocolate? Aí ele falou, o Ethan falou: ué, pai? Ô, mamãe, meu avô é seu pai? Ele não tinha feito associação, ele achava que eu só era avô, era um título, né? Um avô, ele não tinha feito associação que eu sou avô dele porque eu sou pai dela. Aí ele: ô mamãe, o meu vovô é seu papai? É, meu filho, o seu vovô é meu papai, por isso que é seu vovô, ele é meu papai. E ele é papai do tio Pim. Você é papai da minha mamãe. E eu achei lindo aquela, porque ficou, aí parece que fortaleceu ainda mais o elo, porque aí ele descobriu que, não sei o que passava na verdade, o avô que é um título, mas eu sei, não, agora ele é o pai da minha mamãe. Cara, seu irmão é filho da sua mamãe, é filho do seu papai, é alguém que foi gerado com o mesmo amor que você. Talvez esteja cometendo erros no seu modo de ver, mas que merece todo o seu amor e toda a sua atenção. Terceira e última coisa para a gente finalizar, terceiro e último exemplo de filho, um exemplo em relação à sociedade. José, por ser um homem íntegro, ele foi reconhecido por Faraó e colocado como governador de todo o Egito. Aqui nós estamos falando de um cargo político. Então a palavra de Deus nos ensina que somos cidadãos do céu, que estamos aqui como peregrinos, e muitas vezes a falta de compreensão do todo da vida cristã nos desconecta da realidade do mundo, nos fazendo viver uma vida dupla, onde a nossa espiritualidade se desassocia de nossa vida cotidiana. A partir daí surge a ideia de vida secular e vida cristã. Tem gente que é assim, né? Eu não ouço música do mundo, é o extraterrestre. Eu não ouço música secular. O cara, o cara faz essa desassociação. Mas a Bíblia nos ensina que nós estamos nesse mundo, ainda que não sejamos dele. E ao mesmo tempo, ele nos coloca como responsabilidade de sermos sal e luz desse mundo, ou seja, representar a causa de Cristo através da nossa vida, onde quer que sejamos. Porque não é assim, olha, se isso aqui não é meu, se eu não faço parte disso aqui, então que se quebre.
que se lasque, que morra. Não! A Bíblia vai dizer que nós não somos do mundo, nós somos estrangeiros em terra estranha, mas nós temos a função de, como sal da terra, a luz do mundo, cuidar desse mundo para que ele não se estrague. Então nós devemos estar no mundo, não nos envolvermos com o mundo em todas as esferas de nossa vida, mas o que Deus espera de nós, enquanto povo nesse mundo, é esse cidadão de dois mundos, e por isso nós precisamos entender o que a Bíblia tem a dizer para nós como cidadão de nacionalidade dupla. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, verso de 1 a 7, Paulo vai dizer que a gente, como cidadão de dois mundos, nós devemos orar por esse mundo, nós devemos interceder por esse mundo, nós devemos agradecer a Deus pelas autoridades desse mundo. Paulo chama os cristãos a se posicionarem dentro da vida secular como aqueles que devem clamar a Deus pelas autoridades. Irmãos, se você ainda não viu, eu queria convidar você que depois entre no Instagram da Pibasul, que lá está colocado lá o posicionamento da igreja Pibasul com relação à política. O que nós, como Pibasul, nós pensamos sobre política. Está lá no Instagram, está lá o nosso posicionamento sobre política. Mas nesse posicionamento nós deixamos claro que a Bíblia nos ensina a nos sujeitarmos às autoridades. Romanos 13, 1, diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, nossa função como servos de Deus é orar pelas autoridades. Aqui na nossa igreja, se eu não estou enganado, nós devemos ter uns 3 candidatos a vereador. A nossa função é orar pela Câmara de Vereança da nossa cidade, para que Deus coloque lá pessoas que estejam preocupadas de verdade com o povo. A nossa função é orar pelos candidatos a prefeitura da nossa cidade, para que Deus coloque lá pessoas que estejam preocupadas de verdade com o povo. Essa é a nossa função como igreja. Nossa função como igreja não é defender partidos, defender ideologias. Nossa função como igreja é orar por aqueles que foram chamados, vocacionados para esse pleito, para que eles ali de verdade sejam bênção para a população que já sofre tanto. Então nós devemos orar pelos nossos governantes e respeitar a ideia e a autoridade, pois essa é a vontade de Deus. E quando pervertemos isso, nós não estamos sendo sal da terra e luz do mundo onde nós estamos. Irmãos, as igrejas, elas se perderam naquilo que deveria ser as nossas discussões políticas. Quer pensar no pobre, quer pensar em quem está passando fome, quer pensar em quem está vivendo com esgotos a céu aberto, quer pensar em quem não tem qualidade de vida de verdade. E nós estamos discutindo pautas morais. Quer seja direita ou esquerda, a discussão que tem na política é sobre pauta moral, sobre aborto, sobre homossexualismo, sobre qualquer outra coisa. Irmãos, a discussão nossa, como na esfera política, deve ser cuidar das pessoas. A pauta moral é para uma outra esfera. E por isso a gente acaba confundindo isso e tendo tantas divergências. Porque eu não preciso saber, eu não quero saber se um candidato que vai estar lá, ou um governador que vai estar lá, se ele está professando a mesma fé que a minha, se de verdade estiver lá disposto a fazer o bem para aqueles que necessitam. Então, cuidado para não achar que o governo resolve tudo, ou que tudo é culpa do governo, pois essa não é a missão dele. Cuidado com o pecado de idolatria do estado que a nossa nação vive chafurdada. Nós estamos delegando e deixando ser delegado para o estado missão que a família, que a igreja, que a escola, que os serviços sociais deviam fazer, e nós estamos delegando isso para o governo. Aqui na igreja nós vamos discutir pauta moral.
Aqui vamos falar sobre o cuidado que nós precisamos ter, sobre aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e vamos cuidar do pecador, nós vamos amar o pecador, cuidar do pecador para que ele tenha consciência que o pecado afasta ele de Deus. Isso é a função da igreja. Então nós precisamos orar pela nossa nação, pois estamos muito distantes da vontade de Deus, e por isso está fora dos eixos. José só foi um pai exemplar porque José foi um exemplo para os seus pais, José foi um exemplo para os seus irmãos, e José foi um exemplo para a sociedade. José constituiu um exemplo de filho, e nós somos desafiados a ser como ele, filhos exemplares. Paulo escrevendo aos Filipenses, e eu encerro aqui dizendo isso. Paulo escrevendo aos Filipenses 2,15 diz: irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta, ou uma geração corrompida, uma geração perversa, entre a qual devemos resplandecer como astro no mundo. Então é assim que a nossa cidade, o nosso mundo serão impactados pelo Evangelho, através de exemplos de filhos de Deus que nós somos. Então seja um exemplo de filho de Deus para sua esposa, seja um exemplo de filho de Deus para os seus pais, seja um exemplo de filho de Deus na sua igreja, seja um exemplo de filho de Deus com os seus irmãos, seja um exemplo de filho de Deus lá onde Deus tem chamado você para ir, seja um exemplo de filho de Deus na sociedade. Só assim, de verdade, seremos pais exemplares. Amém, meu irmão? Fique de pé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós somos gratos por essa data, ainda que sabemos que é uma data comercial, mas essa data simboliza muito, Senhor Deus, a lembrança do Pai Celestial que nós temos e deste exemplo, Pai, que o Senhor nos deixou com nossos pais terrenos. Então, Senhor Deus, nesse segundo domingo do mês de agosto, em que comemoramos essa data tão especial, que o Senhor possa fazer com que reflitamos sobre que tipo de pais que nós estamos sendo, que tipo de marido nós estamos sendo, que tipo de irmãos nós estamos sendo, que tipo de crentes nós estamos sendo, que tipo de pastores nós estamos sendo, que tipos de cidadão nós estamos sendo, que tipo de candidatos, Senhor Deus, a um cargo eletivo estamos sendo, que tipo de profissional nós estamos sendo. Ou seja, Pai, como nós falamos aqui, o cristianismo é um estilo de vida, e que estilo de vida nós estamos mostrando para as pessoas lá fora. Esperamos no Senhor que tenhamos a consciência que precisamos mostrar Jesus em tudo que fazemos. A Tua palavra diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Então, Pai, nós queremos glorificar ao Senhor em todos os nossos atos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Por isso, Senhor Deus, agradecemos por esse dia de hoje e pedimos uma bênção especial para cada papai que está aqui nessa manhã. Cada um papai que é o sacerdote da sua casa. Cada papai, Senhor Deus, que tem a responsabilidade de ser, Pai, um referencial para os seus filhos. Abençoe também aqueles que não puderam vir hoje, que a Tua graça também esteja sobre a vida deles. E abençoe, Senhor Deus, a todos os pais espalhados pela face da terra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel Santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém.